Olá, boa tarde. O Senado concluiu nesta quarta-feira o segundo turno da reforma da Previdência com a aprovação de um destaque que havia sido apresentado pelo PT. Vamos conversar com a repórter Isabela Dutra. Boa tarde, Isabela. Como foi a votação dos destaques hoje? Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos. Terminou nesse instante, nesse exato instante, a votação da proposta de reforma da Previdência. O texto base foi aprovado ontem à noite por 60 votos a favor e 19 contrários. 2 destaques tiveram a votação adiada para hoje. Lembrando que destaques são aqueles assuntos retirados do texto para serem votados em separado. Por um acordo de lideranças, um dos destaques foi retirado pela bancada e o outro foi aprovado, acabou de ser aprovado por unanimidade. Ele retira do texto da proposta a proibição de aposentadoria especial por periculosidade. Pelo acordo, o governo se comprometeu a enviar aqui para o Congresso na semana que vem um projeto de lei complementar definindo quem vai ter direito a essa aposentadoria por periculosidade. Aqui no Senado, o autor vai ser o líder do MDB, senador Eduardo Braga, e o relator, o senador Esperidião Amin. Agora, então, a próxima etapa é a promulgação da reforma da Previdência, que vai acontecer numa sessão conjunta, uma sessão do Congresso, que é uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, a ser marcada até o dia 19 de novembro, que deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro está em viagem, o vice-presidente Hamilton Mourão também está em viagem e o presidente da Câmara também. Então, quem assume a presidência da República daqui a pouco é o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. E agora veja como foi a votação de hoje. Durante toda a manhã, líderes, senadores de vários partidos, o presidente Davi Alcolumbre e o secretário de Previdência, Rogério Marinho, costuraram um acordo que permitiu aprovar o destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Foi um acordo muito bom porque preserva os 800 bilhões, quer dizer, não há nenhuma perda do ponto de vista fiscal. O destaque aprovado retirou do texto 4 dispositivos que proibiam o enquadramento de trabalhadores em aposentadoria especial por periculosidade, ou seja, por exercerem atividades sujeitas a risco, como é o caso dos vigilantes. Nós estamos fazendo neste momento para fechar com chave de ouro a reforma da Previdência, esse acordo que nós fizemos com o nosso querido senador Paulo Paim, sem dúvida nenhuma, um dos homens mais respeitados desta casa. Pelo acordo, um projeto de lei complementar a ser apresentado na semana que vem vai regulamentar as atividades dos trabalhadores expostos a riscos. A proposta será apresentada pelo MDB e será relatada pelo senador Esperidião Amin. Isto abre, senhor presidente, a oportunidade para que, através de projeto de lei complementar, nós possamos regulamentar de uma vez por todas as atividades de risco, seja físico, seja químico, seja a atividade perigosa que for, de forma transparente e rigorosa, para que o trabalhador saiba efetivamente quais são os seus direitos. Nós vamos tentar especificar os critérios básicos que o Congresso está devendo desde 89. Desde 89. Houve uma pequena interrupção em 95, mas acabou. Não é brincadeira isso. Regulamentar as chamadas atividades especiais. Preciso dizer ao Brasil, e o senador Paulo Paim está certo, essa não é uma medida que se mede pelo impacto fiscal, até porque ela não tem impacto fiscal. Ela, na realidade, evita que a gente possa estar dando a quem não merece. E aqui o compromisso das lideranças de construir um texto que seja justo, mas que seja também duro, para que a gente possa acabar com as injustiças. Nós assumimos um compromisso de regulamentar essa situação. Não é o judiciário que vai resolver, é nós. É nós. Agora, se ficar como está, aí sim que vai para o judiciário.
O outro destaque que tinha sido apresentado pela Rede Sustentabilidade foi retirado. E, com isso, o Senado concluiu a votação da reforma da Previdência. Seremos cobrados pela história, mas a história também fará a justiça ao reconhecer que o Senado Federal não foi carimbador da reforma vinda pela Câmara. Fizemos as primeiras alterações e faremos as demais na PEC paralela. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no fim da sessão, falou sobre o término da votação da PEC 6, a PEC principal da reforma da Previdência. Esta legislatura, senador Anastasia, senador Tasso, senador Paim, é reconhecida pelos brasileiros como a legislatura que tomou para si a responsabilidade de fazer as reformas que o país precisava. Foi dito aqui que as reformas foram feitas em todos os governos, mas esta reforma, ela foi feita pelo Parlamento brasileiro. O governo federal tem a consciência disso, que quando o governo, na figura do líder do governo, entregou esta matéria na Câmara dos Deputados, esta matéria foi abraçada pelo Congresso Nacional como uma proposta do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, o vice-general Hamilton Mourão e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, cumprem a agenda fora do país. Terceiro na linha sucessória, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assume daqui a pouco o cargo de presidente da República. Um ano atrás, ainda um político discreto, mais inclinado ao diálogo que à tribuna, Davi Alcolumbre estava longe de ser o favorito na disputa pela presidência do Senado. Com paciência e determinação, construiu alianças e uniu em torno de seu nome aqueles que, em sintonia com as ruas, queriam mudança. À frente de um dos poderes da República, deu andamento a reformas segundo um estilo próprio, firme, mas conciliador. Hoje, seguindo o que manda a Constituição, na ausência do titular, do vice e do substituto imediato, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre torna-se o primeiro cidadão nascido no Amapá a assumir a presidência da República. Mas o país segue, os problemas não param e, ainda que a interinidade seja breve, é preciso tomar providências. Como primeiro item da agenda do presidente da República em exercício, logo após a transmissão do cargo, ele embarca rumo ao litoral do Nordeste para verificar a situação das praias e a contaminação do óleo. No Ibama, mais de 200 localidades de 9 estados foram atingidas pelo derramamento de petróleo, ainda de origem desconhecida. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia.